Olá, boa tarde. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o medo, que é o medo, como ele atinge as criaturas. Vamos conversar. Hoje é feriado em Guarapari, né? Mas o Brasil todo está funcionando. E como é que é o medo? De onde surge o medo? Quais são as características do medo? E diga para mim como é que está chegando o som aí, né, nesta noite, aí onde você está. Estou fazendo o divã hoje porque amanhã cedo viajo para Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Amanhã, nesse horário, estaremos lá aplicando um mini curso sobre angústia e depressão. Como lidar com angústia e depressão. Então, se você tem algum amigo conhecido em Petrópolis, estarei lá no Casarão. O mini curso é totalmente gratuito, tem custo nenhum. A ideia é ajudar no combate à depressão, no combate ao suicídio, né? E a gente entende que tudo passa primeiro pela angústia e pela depressão. Então, não só como a pessoa lidar, mas também como ajudar pessoas que estejam passando pela mesma situação. Então, por isso, não sei se amanhã teremos essa possibilidade, não sei se vai dar para transmitir um pouco ao vivo. Creio que o minicurso todo não será possível, vamos ver lá como é que está a internet, as instalações lá, mas se tiver nós vamos transmitir, porque a ideia é democratizar o acesso à psicanálise. Por isso esses minicursos são gratuitos e abertos a qualquer pessoa. Tivemos recentemente fazendo um minicurso deles dentro da Igreja Católica de Vila Pavão. Então, não tem nenhum vínculo religioso, fazemos na Igreja Católica, na Igreja Protestante, né? E aonde nos convidarem, a nossa intenção é ajudar, representando aí a SBP. Estaremos também no dia 1º de dezembro falando numa Igreja Católica lá na cidade de Arco Verde, Pernambuco. Também com a mesma temática, né? Angústia e depressão. Temos algumas pessoas já aí participando conosco nessa noite. Eu vou identificar essas pessoas, depois eu começo a falar do medo. Nosso tema hoje é medo, e mudou também, não sei se vocês perceberam. Não é mais manhã no divã, porque o nome manhã no divã às vezes fica incoerente, que eu nem sempre posso fazer de manhã. Então o nome agora vai ser Você no Divã com Aloísio, né? Então vamos usar essa nomenclatura daqui para frente. E lembre-se, hein? Eu tenho aquelas 2 surpresas que já estão quase prontas. Espero ainda esse mês de novembro, pelo menos uma das surpresas, revelar para vocês uma boa surpresa aí com relação à questão da psicanálise, da democratização da psicanálise para as pessoas. Temos aí o Tione Cavalcante assistindo, a Márcia Lemos, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Márcia Lemos está dizendo, boa noite, muita paz. Você também, minha amiga. Temos a Sônia Maria Ornelas assistindo, a Orminda Silva, do estado do Rio. Orminda, né, Orminda? Qual é a cidade? Orminda, eu estarei em Aperibé no dia 22, viu? Aperibé, Rio de Janeiro. Dia 21 em Petrópolis, dia 22 em Aperibé, Rio de Janeiro. Quem mais temos aí? Vamos ver quem mais está presente aí. Quem mais? Samira Cunha. Boa noite, Samira. Fazendo boa noite, muito bom. Obrigado, querida. Lucas Rodrigues assistindo. A Ivanilda Pereira, né? Malu Bermudes. Boa noite, querido. Boa noite, Malu. Deus te abençoe. Valéria Massi. Então temos aí, né? Compartilha para nós aí, está aumentando já a audiência, para a gente conversar sobre o medo. Hoje nós vamos conversar sobre o medo. Vamos ver quem mais. A Arminda Silva, ela é de Itaperuna. Então, Itaperuna, estado do Rio. Vou estar passando aí perto, né? Mas não vai ser Itaperuna dessa vez. Luiz Suela. Luísa de Guarapari. Um abraço, Luísa, aqui da nossa cidade de Saúde. A Orminda Silva está dizendo boa noite, Orminda. Também temos Filipa Miroto. Graça Batista de Portugal, né, Graça? Lá de Aveiro, tá certo? Então, diga aí a cidade onde você está, para a gente poder anunciar aqui. Vamos conversar sobre o medo, e aí, no final, eu anuncio mais algumas pessoas que não estão presentes, né? A Filipa Miroto está dizendo boa noite.
O que é o medo, pessoal? O que é o medo? O medo, ele nasce, segundo Schopenhauer, ele nasce na hora do nascimento. Aí surge o medo. Segundo ele, nós estamos muito seguros dentro do útero, com todo o conforto, não temos que fazer escolha. E aí, quando nós somos expulsos do útero, que é o nascimento, somos então expulsos ao externo e teremos que fazer escolha. E ter que fazer escolha nos coloca diretamente conosco mesmo, e aí nós sentimos angústia, que é a possibilidade da escolha, e o medo, né? O medo do futuro. Até então está tudo de acordo. Então quem diz isso é o Arthur Schopenhauer, um filósofo do século XIX. Freud vai dizer que o medo nasce da impossibilidade da presença, da sensação de abandono da criança. Então ele vai dizer que a criança tem muito medo do escuro, porque ela tem medo do abandono. Então, quando escurece, ela tem a sensação de que ela está sozinha. Então aí vem a sensação do abandono. E por causa do abandono, então a criança sente medo. Então o adulto, quando sente medo, ele tem a sensação de que ele está sozinho. Essa é a sensação do medo. O medo é diferente da precaução. A precaução é quando você olha à volta e você vai tomar determinados cuidados para preservar a sua vida. O instinto de preservação. O medo não. O medo normalmente é um sentimento que ele é um delírio. É sempre algo que não tem um risco real. É um risco subjetivo. É um risco que não é real do ponto de vista objetivo. Então é diferente da precaução, do cuidado. Isso não é medo. Então o medo é sempre algo real. E medo, a gente tem tem tipos de medo que também são confundidos com as fobias. Então tem o medo por medo e tem os medos localizados, que são muitos e que a gente pode tentar entendê-los agora. Estão ligados normalmente a um fato. O medo está sempre ligado a um fato traumático que tivemos. Então nós tivemos um fato traumático em algum momento da nossa vida, e aí quando acontece alguma coisa nós fazemos uma transferência daquele momento traumático para o momento atual. Por isso que é falso, porque a realidade que vemos não é a realidade atual, vemos uma realidade do passado, e aí nos advém o medo. Então, pessoas têm medo, por exemplo, de escuro, medo de elevador, né? Medo de altura, medo de sapo, né? São fobias que nascem de alguma situação semelhante. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, um homem que tinha muito medo de aranha, né? Muito medo de aranha, tinha pavor de aranha. E assim, e é engraçado que para esse tipo de pessoa, parece que surge aranha de tudo enquanto é parte, é como se ele atraísse as aranhas. E aí, na regressão de memória, nós chegamos a um ponto em que ele tinha 5 anos, ele foi dormir na casa do tio, e o tio, era na roça, pediu a ele que apagasse a luz, que ele não podia dormir com a luz acesa. Eu acredito que fosse ainda lamparina e tal. E aonde ele estava, no quarto que ele estava, ele viu uma aranha descendo em direção à cabeça dele. E ele então reclamou que tinha uma aranha, e o tio disse que era uma invenção dele, que era para ele apagar a luz e ficar quieto. Então ele cobriu com a coberta, mas a imagem daquela aranha bem perto do olho dele, quer dizer, a aranha desse tamanho ficou desse tamanho, ele pequeno. Então aquela imagem, ele dormiu com medo da aranha chegar até ele. Então hoje ele tem pavor de aranha. Tem pessoas que têm pavor de sapo, de cobra. Por exemplo, um caso de uma paciente que tem pavor de sapo. E então ela conta que quando a mãe dela estava grávida, na roça, ela estava deitada, cochilando, e um sapo pulou na barriga dela. Então a mãe tomou um susto, e a criança absorveu esse trauma e trouxe para a vida adulta. Então são tipos de fobias. Normalmente está ligado a algum trauma do passado. O medo, né? O medo de se separar, o medo de ter filhos, o medo de engravidar, o medo de parir, o medo de trabalhar, o medo de ficar desempregado, o medo da doença, o medo da velhice,
O medo, né? Esses medos estão sempre, tem sempre uma situação mal resolvida naquela temática. Então, vários casos que a gente entende aí que é o medo. Né? O medo do aniversário, são sempre ligados a uma situação de um trauma. Que aí, quando a pessoa sente medo, é interessante ela se perguntar de onde vem esse medo. Se perguntar onde é que está o trauma que provocou essa situação. Como eu disse, está ligado sempre a uma situação do passado. A um momento em que ela viveu e que esse sentimento de medo a envolveu. Então é importante ela dialogar consigo mesma para tentar entender de onde deriva esse medo, né? Esse pavor, essa fobia, porque normalmente está ligado a um trauma. E é algo que está dentro do que a gente chama de id, né? Está dentro do nosso inconsciente. Então não é algo racional, nem sempre é algo racional. O Freud vai dizer, por exemplo, o medo de barata, né? que é uma questão comum entre as mulheres. Ele fala que o medo de barata que as mulheres normalmente têm está ligado a barata pré-histórica, a barata da época do dinossauro, que ela era grande assim, a barata. Então, quando uma pessoa vê uma barata que ela fica com medo, ela não vê a barata desse tamanho, ela vê a barata desse tamanho, por isso que ela fica apavorada. Você vê uma pessoa às vezes, subir em cima da cadeira, quer dizer, como é que você vai ter medo da barata? Um negocinho pequenininho que basta você dar um pisão que mata. Mas é porque é inconsciente, é o passado. Então não é aquela baratinha, mas uma barata que está na sua cabeça. Então normalmente está ligado a um trauma do passado. A Márcia colocou, por exemplo, a Márcia Lemos, o medo de dirigir. Né? De onde vem o medo de dirigir? Normalmente o medo de dirigir pode ter acontecido algum acidente com alguém da família, você estando dentro do automóvel, né? Ou mesmo em cima da bicicleta do seu pai, algum acidente que envolve rodas, movimento, que você faz uma associação. Então você pensa que ao pegar o volante vai acontecer um acidente. Você volta lá atrás. Então você está fazendo uma transferência. Normalmente acontece o medo de dirigir. Existe uma insegurança de dirigir normal, que as pessoas têm mesmo, porque é uma coisa nova. A gente tem sempre medo do novo, do desconhecido, que a gente não conhece, não sabe ainda, sai da nossa zona de controle. Nós somos muito controladores. E sair da nossa zona de controle nos apavora. Então, como é uma coisa nova, pode ser que também seja isso, o medo de dirigir. Né? A minha esposa, por exemplo, tinha medo de dirigir, porque aconteceu um acidente com a família dela. E nesse acidente foi apavorante, ela estava junto e quase que uma prima faleceu, o carro estava pegando fogo, tiveram que correr para tirar. Então tudo isso ficava na cabeça dela. Hoje ela dirige normalmente, mas ela teve muitos anos o bloqueio com relação a dirigir. Então está sempre ligado a uma situação traumática do passado. O que você tem medo deve fazer é perguntar: por que eu tenho esse medo? Onde é que está a causa desse medo? E tentar buscar na sua infância, conversar com familiares, para ver se alguém lembra alguma coisa da sua história, que às vezes você estava ainda na barriga da sua mãe, pode ser que seja na época da sua gravidez. Então, é preciso investigar. Ok? Como então perder o medo de ter medo, né? Então, como é que a gente vai perder o medo? Primeiro, sabendo que o medo conceituando o medo é delirante. Então o medo nunca é real. Então não existe um medo, o medo não é real. O medo é sempre algo fantástico, algo que está no seu inconsciente. Né? O que existe na realidade é uma precaução. Então eu vou viajar, eu estou com medo de, vamos supor, um medo, aspas, de não ter lanche no avião. Então é precaução. Então eu pego, compro um biscoito, ponho na bolsa, levo uma fruta, né? Então pronto. Agora, o medo é alguma coisa que eu não consigo resolver, alguma coisa que está além da minha força. Meu filho vai morrer, quer dizer, é delírio isso, não é real. Quer dizer, o seu filho é adulto, ele vai ter que seguir a caminhada. E se o avião cair, pois mas a possibilidade do avião cair, vai morrer muita gente, inclusive seu filho, né? E os aviões caem bem menos que os automóveis batem, que os ônibus batem, então é um meio de transporte seguro.
Então, essa é a precaução. Então o medo dele é sempre delirante. Por exemplo, tinha uma aluna que ela tinha medo de voar, tinha medo de avião. E aí ela se casou com um português. E aí é um problema, porque vieram alguns parentes do português para conhecê-la, mas o marido queria que ela fosse a Portugal para conhecer toda a família. Mas como ia a Portugal, se ela não conseguia ir nem no Rio de Janeiro, que dura 40 minutos o voo. Só o fato de estar no aeroporto apavorava ela. E aí fomos fazer terapia. E aí fui fazendo diálogo e tal, até que como estava muito próximo, estava muito intensa a cobrança do marido com relação a viajar. Então depois de 3 meses de sessão, eu resolvi fazer com ela uma regressão de memória. E aí nós fizemos a regressão e localizamos o seguinte: a mãe dela, quando teve ela nasceu muito rápido. Então a mãe foi caminhando para o hospital, porque não deu tempo de procurar um carro, etc. Até porque o hospital era perto. E a mãe caminhava e ficava com medo dela escorregar pelas pernas, porque ela estava nascendo já. Então, até chegar no hospital, a mãe alimentou esse medo, o medo da filha cair e cair de cabeça. Se a gente comparar o tamanho de um bebê e a distância da perna da mãe da virilha da mãe até o calcanhar, você vai ver que é como se a criança caísse de 3 andares de cabeça. Então é morte na certa. Então para ela essa queda tinha a ver com o avião. E aí nós tivemos que fazer um diálogo com ela, perceber que ela não ia cair, que era diferente. Só o fato dela perceber que o medo do avião tinha a ver com o medo dela nascer, já facilitou a compreensão dela. Na semana seguinte ela viajou para o Maranhão e 2 meses depois ela estava indo a Portugal conhecer a família. Então é um exemplo que a gente pode ver aí de medo. A Eliana Rossal diz o seguinte: meu medo é morte dos meus filhos e netos. Isso me apavora. A morte é sempre apavorante, porque ela é um desconhecido, né? E sabe por quê, Eliana? É algo que está fora do seu controle. Você não tem como controlar a vida dos seus filhos e dos seus netos. E aí, a lógica natural é você morrer primeiro, depois morrem os filhos, depois morrem os netos. Então, na verdade, você não tem medo da morte dos seus filhos e dos seus netos. Você tem medo de não morrer antes deles, né? Você tem medo de fazer o funeral deles. Então, é natural, porque todos nós gostaríamos que nosso funeral fosse feito primeiro, pela lógica natural. Embora, às vezes, Deus fura essa lógica dele e manda o filho, o neto, antes da gente. Mas é algo que não tem como lidar. O que você tem que pensar, que todos estamos aqui, se tem uma coisa certa para todos nós, é a morte. E que a morte, ela não escolhe. Pode ser que os nossos filhos partam antes de nós. Mas esse medo é um medo bem presente, né? A Cida Assis está dizendo: boa noite, professor. Meu medo é do escuro e de voar. Gostaria de entender por que tanto medo. Já perdi várias viagens pelo medo de voar. Então, Cida, eu contei aqui o caso da minha paciente, da minha aluna, que foi minha paciente, que ela tinha medo de voar. E que na regressão de memória, nós detectamos que ela nasceu de um parto normal e a mãe teve uma dilatação rápida, enfim. E a mãe foi caminhando, ela foi a pé para o hospital e andando com a perna fechada, porque ela tinha medo da filha escorregar pela perna dela. E aí percebemos isso, fizemos um outro parto, na qual ela foi colocada dentro de uma maca, levada ao hospital, ficou na posição horizontal e fizemos o parto dela novamente, para substituir essa memória do medo de cair de cabeça no chão. Então pode ser que seja isso. O medo escuro, por exemplo, né? Tinha uma paciente que ela tinha medo escuro. E aí no diálogo, não foi nem feito regressão hipnotizada, não. Ela dialogando mesmo, ela fez uma regressão natural. Ela então lembrou-se que na infância ela foi passear um dia na casa da prima. Ela gostava muito de uma prima. E aí no meio da noite as duas começaram a fazer bagunça. E o pai da prima, pediu que parassem de fazer bagunça. Só que criança, né, 7, 8 anos, não tem juízo. O que o tio fez? Pegou as duas, botou dentro do guarda-roupa, trancou e tirou a chave. E elas dormiram lá de medo.
ele só abriu a porta do guarda-roupa no dia seguinte. Então ela não pode ver escuro, ela não anda de elevador, ela é apavorada por causa desse fato. Quer dizer, imagina o que as pessoas fazem com os nossos filhos, né? Eu fiquei pensando, que maldade. Mas é isso, e aí, mas como ela não continuou na terapia, ela continuou, até hoje ela tem medo de elevador e tem medo de escuro. Né? Ela foi num casamento, num aniversário de uma amiga, que a festa era na cobertura, no 10º andar do prédio. Ela subiu os 10 andares de escada, porque ela não consegue andar de elevador. Então, no seu caso, Cida, o ideal seria fazer realmente terapia para você vencer, porque, por exemplo, o problema de voar é complicado, né? Então você precisa fazer terapia e, de preferência, fazer experiência de voar com a pessoa da sua confiança, voar para lugares mais perto, tipo Rio de Janeiro. Espírito Santo e Rio de Janeiro é pertinho, 40 minutos, sobe e desce. Né? Depois São Paulo, depois Brasília, e ir ampliando até isso se desfazer. Ok? Deixa eu ver quem mais. A Josiane Trindade também está presente. Deixa eu ver quem mais está fazendo pergunta. Marcilene, boa noite, Marci. Eliana Rossal, boa noite, Eliana. Luiz Suela está dizendo como então poder perder o medo de ter medo, né? Como eu disse, buscar a causa no passado. O medo é sempre algo delirante. Se você racionalizar ele vai embora. Ele vai embora. Ondina Bresciani, boa noite, Ondina. Ondina foi minha aluna, minha querida aluna de educação física, profissional de educação física. Tudo bem, querida? Então hoje estamos falando sobre medo. Márcia Lemos falou do medo de dirigir, nós já respondemos. Né? A Rosilda Vasconcelos, boa noite, doutora Luísio. A Rosilda de Caruaru, Pernambuco. Rosilda, lembrem, dia 1º de dezembro próximo, estaremos em Arco Verde, no mini curso, hein? Gratuito, vai ser na Igreja Católica de Arco Verde. Ana Cristina Manhães dos Santos, boa noite, meu querido. Boa noite, Ana Cristina. Deus te abençoe. Quem mais? Tá, a Filipa Miroto, gente, ela é também de Portugal, ela é de Leiria, Portugal. Olha que legal. Portugal presente, né? Além da Graça Batista, ela também é de Portugal. Então, pessoal, agradecemos aí pela atenção, pelo carinho, né? Pela audiência, e mais esse Você no Divã comigo, né? E esperamos transmitir amanhã o mini curso de Petrópolis, se tiver internet lá, o mini curso com o tema angústia e depressão, como lidar com angústia e depressão. Se der certo, o minicurso vai iniciar às 18h30. Tem 3 horas de duração, né? Vai das 18h30 a 2 horas de duração, das 18h30 às 20h30. Ok? Então, estaremos em Petrópolis, no Casarão, uma instituição de terapêutica, né? Amanhã, às 18h30, horário de verão, horário de Brasília. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo Você no Divã. Tá certo? Fica com Deus.